Oi, tudo bom com vocês? Oi, 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 oi. Olá! Oi, se você ainda não sabe, mas mesmo assim tá aqui, o meu nome é Rodrigo e no último ano eu morei em Londres e registrei um pouquinho por aqui de como foi essa experiência. Esse é o último vídeo do meu diário de intercâmbio e eu podia ficar aqui falando sobre todos os países que eu conheci, sobre como viajar faz bem, sobre como tudo é incrível, mas não. Eu tô aqui pra falar um pouco sobre eu mesmo e sobre o que mudou em mim. Porque no fim das contas tudo que eu vivi em Londres me marcou demais e eu vou levar isso pra sempre. Um pouquinho mais de um ano atrás, eu embarquei para uma viagem que ia mudar a minha vida. Eu sabia disso porque todo mundo me falava que ela ia, mas eu nunca tinha parado para pensar o que ela ia mudar. Eu topei fazer um intercâmbio para melhorar a minha formação acadêmica, mas no fim das contas a universidade foi a experiência mais parecida com algo que eu já conhecia. Quando eu fiz a escolha, Londres foi a minha segunda opção e por alguma reviravolta do destino, eu fui para lá. Londres foi incrível desde o primeiro dia, mas já no começo eu sofri e muito. Não é fácil se desapegar da vida que você deixa pra trás. Não é fácil se adaptar num ambiente onde ninguém fala a sua língua. E não foi fácil aceitar que enquanto milhões de pessoas no mundo inteiro dariam tudo pra morar em Londres, eu tava lá e tava infeliz. Eu precisei me tocar que eu era o dono do meu próprio destino e que só dependia de mim pra eu melhorar. Enquanto eu tava meio pra baixo nesse processo de adaptação, eu acabei mergulhando fundo num hobby que eu já tinha há anos, que era acompanhar canais do YouTube. Foi aí que me veio o estralo. Eu vou fazer vídeos, eu vou registrar essa viagem, eu vou me forçar a fazer coisas legais pra mostrar pras pessoas o que eu tô fazendo aqui. E eu não vou deixar a peteca cair. Não foi de uma hora pra outra, mas aos poucos eu consegui me desprender do que ficou no Brasil. Não foi um processo fácil e ainda por cima no meio tempo aconteceram coisas muito pesadas que mexeram comigo e com a minha percepção de vida e de futuro. O isolamento do intercâmbio faz a gente entrar num processo de autoconhecimento, que faz a gente crescer muito e mudar. Ninguém precisa dar a volta no mundo pra isso. Mas lá as coisas eram tão potencializadas que foi como se eu tivesse vivido muito mais que um ano enquanto eu estava fora. Eu passei a perceber como as coisas pequenas do dia a dia são importantes e fazem falta na nossa vida. Mas ao mesmo tempo eu descobri como as coisas que acontecem quase nunca dão gás e motivação pra gente continuar sempre querendo mais. Eu comecei a sonhar mais, a questionar mais. Eu rompi com coisas que eram certas na minha vida porque eu já não tinha mais condição de dar a devida atenção pra elas. E eu me permiti. Eu me permiti ser feliz, eu me permiti explorar, viajar sozinho, errar, aceitar outros pontos de vista. Eu me permitia gastar mais com o que não precisava porque isso me deixava feliz, mesmo tendo que passar a semana a pão com margarina depois. Mas o mais importante de tudo é que eu me permiti ser eu mesmo. Eu resgatei a criança que eu tinha dentro de mim e ela me lembrou de coisas que eu já tinha esquecido sobre mim mesmo. E hoje isso é muito importante pra mim. E por isso mudei o visual e tatuei uma frase de um dos meus livros favoritos, O Guia do Mochileiro das Galáxias. Don't panic. Não entre em pânico. No livro a frase tem um contexto diferente, mas ela era tudo o que eu precisava me lembrar e pensar em vários momentos. A gente não para pra pensar nisso, mas tudo na vida é uma questão de perspectiva. Se tem um lado ruim, a gente consegue achar um lado bom. Eu cheguei na Inglaterra pensando que eu ia conhecer o mundo, e eu me surpreendi descobrindo o quão enorme ele consegue ser. Mas ao mesmo tempo, ele ainda assim é bem pequenininho. Então, se me perguntarem qual é o conselho que eu daria pra alguém que tá passando por uma situação difícil como a solidão de um intercâmbio ou outra coisa, vocês já sabem a resposta. Não entrem em pânico. Não vale a pena. E foi por isso que nos meus últimos dias em Londres eu decidi tentar passar essa mensagem pra algumas pessoas a mais enquanto eu me despedia da cidade.
Eu tenho certeza que a maioria desses adesivos já não tá mais lá desde o dia seguinte ao que eu colei. Mas o que importa é que eu coloquei eles lá algumas horas antes de voltar pro Brasil e encarar todo um novo processo de adaptação. A volta. E de novo, dava medo. Mas eu não tinha por que entrar em pânico. Eu queria deixar aqui o meu muito obrigado pra todo mundo que acompanhou esse registro que eu fiz, seja quem viu desde o primeiro vídeo ou quem tá chegando só nesse. Vocês me ajudaram a perceber o quão importante e único era esse momento na minha vida. Se eu conseguir atrair a atenção de pessoas que não me conheciam, mas que ainda assim perdiam uns minutinhos pra assistir o que eu tinha pra falar, era porque elas tinham interesse de ver o que eu tava vivendo. E isso me motivou a continuar. Mesmo sem sair divulgando vídeo por aí, mesmo até sem ter dado um nome pro canal. De alguma maneira vocês acabaram me achando e chegando aqui e não só assistiram, mas curtiram muito. Eu nunca tive um comentário falando mal em vídeo nenhum, dos 34 vídeos que eu coloquei até agora. Vocês sabem como o ódio corre gratuito na internet, então pra mim isso é uma grande conquista. E é uma prova de que eu consegui fazer uma coisa legal. Então obrigado, de verdade. Mas o meu maior obrigado vai pra um personagem essencial pra que isso tudo pudesse ter acontecido. Londres. Até mais e obrigado pelos peixes. A gente se vê. Tchau.